Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que muita gente acha que conhece, mas que, na verdade, é bem mais complexo: o transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. A ideia aqui é a gente desmistificar, ir direto ao ponto e entender o que ele realmente é. Vamos lá. Para começar, a pergunta que não quer calar: o que é TOC, afinal? Se a primeira imagem que vem à mente é a de alguém super focado em limpeza ou que precisa ter tudo milimetricamente alinhado, saiba que essa é a visão mais comum. Mas, será que a história para por aí? E aqui está o ponto principal. O toque vai muito, mas muito além de uma mania de limpeza ou de organização. Sabe, reduzir o transtorno a esses estereótipos é como olhar só a pontinha do iceberg e ignorar toda a profundidade, a complexidade e, principalmente, o sofrimento que ele pode causar. Ok, então vamos entender como isso funciona na prática. Para sacar o toque de verdade, a gente precisa conhecer os dois pilares dele que formam um ciclo bem poderoso e angustiante: as obsessões e as compulsões. Primeiro, vamos falar das obsessões. É super importante prestar atenção nessas palavras: intrusivos e indesejados. Não são pensamentos que a pessoa gosta de ter, muito pelo contrário. Eles invadem a mente e causam uma ansiedade, um sofrimento imenso. E aí, como uma resposta a essas obsessões, vêm as compulsões. Elas são a tentativa de alívio, são ações que podem ser físicas, como lavar as mãos, ou mentais, como rezar, que a pessoa se sente praticamente obrigada a fazer para tentar diminuir aquela ansiedade toda. E esse slide aqui, olha, ele desenha perfeitamente esse ciclo vicioso. Tudo começa com a obsessão, aquele pensamento que não sai da cabeça e que gera uma ansiedade gigante. Para aliviar isso, a pessoa realiza a compulsão. E funciona? Sim, mas é um alívio super temporário. Logo, a obsessão volta, às vezes até mais forte, e o ciclo todo recomeça. É uma verdadeira prisão. Agora, vamos ampliar um pouco o nosso olhar, porque o toque, veja bem, não está sozinho. Ele faz parte de uma família de transtornos que tem essa mesma base de preocupações muito intensas e comportamentos que se repetem. Essa tabela deixa as diferenças bem claras. O foco da preocupação muda completamente. No toque clássico, a obsessão pode ser com germes, com simetria. Já no transtorno dismórfico corporal, a questão toda gira em torno de supostos defeitos na aparência. E no transtorno de acumulação, a angústia é com a ideia de jogar coisas fora. A base é parecida, mas o alvo é outro. E ainda dentro dessa família, tem um subgrupo com uma característica bem particular. São os transtornos que são focados no corpo, em que as ações físicas repetitivas acabam sendo mais evidentes do que aqueles pensamentos obsessivos que a gente acabou de ver. É o caso da tricotilomania, que é o ato de arrancar o cabelo, e do transtorno de escoriação, que é o de ficar se beliscando, cutucando a pele. E aqui está o pulo do gato. Diferente do toque, esses comportamentos muitas vezes não vêm de uma obsessão clara. Eles podem aparecer por ansiedade, por tédio, e acabam gerando um alívio, até uma gratificação momentânea. É uma dinâmica um pouco diferente, e é fundamental entender isso. Ok, entender as definições, os ciclos, tudo isso é super importante. Mas para a gente ter a dimensão real dessas condições, a gente precisa olhar para o impacto que elas têm no dia a dia das pessoas. Esse número, 1,2%, é a prevalência do toque nos Estados Unidos num período de um ano. Pode até parecer um número pequeno à primeira vista, né? Mas isso significa milhões de pessoas. Ou seja, não é de forma alguma uma condição rara. Olha só que interessante que esse gráfico mostra pra gente. Ele mede o quanto as pessoas com toque percebem que suas crenças e medos não são racionais. A grande maioria, essa barra maior, tem uma boa noção de que aquilo é exagerado. Já uma parte tem um pouco mais de dificuldade para reconhecer. E uma minoria, a barrinha menor, está totalmente convencida de que seus medos são reais. E essa frase aqui, ela resume tudo de forma muito direta. Não estamos falando de uma mania, de uma esquisitice, estamos falando de uma condição que está diretamente ligada a uma piora na qualidade de vida e a prejuízos reais, tanto na vida social quanto na profissional. E aqui a gente detalha um pouco mais essas consequências. O impacto se espalha por tudo, atrapalha no trabalho, nos estudos, desgasta as relações com a família. A pessoa começa a evitar lugares, pessoas, tudo que possa ser um gatilho. E nos casos mais graves, a condição pode ser simplesmente incapacitante. Depois de ver tudo isso, fica uma reflexão. Entender o que é o toque e esses transtornos relacionados é, sem dúvida, o primeiro passo. Mas não pode ser o único.
A grande questão que permanece é como a gente pode pegar essa informação e transformar em ação, em quebrar o estigma e criar um ambiente de mais apoio e mais compreensão para quem convive com isso. Fica aí o pensamento.